Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 5, Cura e Integridade. Vamos continuar a seção 1. Parágrafo 5. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser, com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Então, o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, ele veio após a separação, esta ideia ilusória de separação, como sendo uma proteção, como sendo um relembrar do que sempre fomos. E ouvirmos esta parte da nossa mente que se lembra de quem é, isto é a expiação, ou seja, a restauração da integridade da mente relembrar que é uma só. E quando toda a expiação for completa, quando toda a filiação relembrar de quem são, o Espírito Santo ainda continuará nos deixando nesta luz da alegria, nessa memória de Deus. Parágrafo 6. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. Deus honrou até mesmo as nossas criações equivocadas, as nossas ilusões, porque Ele nos deu um modo de pensar que nos relembrasse da nossa real identidade, que nos relembrasse do nosso antigo estado, onde não estávamos sonhando e estávamos completamente despertos para quem nós somos. E essa mente que chamamos de Espírito Santo faz com que possamos alcançar esse estado novamente, o estado da unidade. Por isso, o Espírito Santo é a mente da expiação, é a mente que nos devolve a nossa real identidade. Enquanto estamos na percepção, ainda não temos o conhecimento, que é de Deus, mas o Espírito Santo, ele nos leva muito próximo à mente de Deus, sendo que o último passo é dado por Deus. Nós só precisamos abrir a nossa mente para que o Espírito Santo faça esta conexão. Lembrando que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, é só a parte da nossa mente que vai nos relembrando desta unidade, desta realidade. Parágrafo 7. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta.
Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. E aqui ele nos coloca o tipo de percepção que temos quando estamos alinhados à mente do Espírito Santo. Primeiro, a visão do Espírito Santo só vê tudo como o mesmo. Isso é uma universalidade perfeitamente clara. E quando vemos tudo como o mesmo, sabemos que ao compartilhar esta visão, só podemos ganhar. Segundo, esta mente é incapaz de atacar. Se eu vejo o outro como a mim mesmo, se eu ataco o outro, estou atacando a mim mesmo. Então, assim, o ataque é impossível. A mente ela está aberta para ver tudo como realmente é. Por isso, não se fecha ao conhecimento. E, finalmente, ele vai indicar o caminho para além da cura. Vai conduzir a mente além da sua própria integração. Vai conduzir essa mente à completa unidade. E quando estamos nesse ponto de irmos além de tudo o que pensamos, sentimos, julgamos, aqui haverá um deslocamento total da percepção. Aqui soltamos todo o controle e domínio do ego. E essa parte, o passo final, é com Deus. Não precisamos fazer nada mais, apenas disponibilizar a nossa mente para essa correção. E logo estaremos juntos para a leitura da próxima sessão.